Obrigado, senadora Ana Rita. Eu lembrava, quando Vossa Excelência chegou no plenário, lembrava de um diálogo de Vossa Excelência com o Frei Davi, a que eu tive o privilégio de assistir. E Vossa Excelência manifestava preocupação com um projeto que se tornou depois a Lei de Cotas. Esse projeto estava parado aqui no Senado. E Vossa Excelência dizia ao Frei Davi que, se a Educafro não pressionasse o Congresso, o projeto não seria aprovado. Os frutos desse diálogo de Vossa Excelência com o Frei Davi, a história brasileira registra, e uma lei que consolidou um avanço extraordinário no acesso ao ensino superior. Tenho sido testemunha do seu compromisso ético, pessoal com o tema, e não apenas declarações solenes. Então, é uma honra novamente estar aqui do lado de Vossa Excelência, senadora Ana Rita. Cumprimento a família do Cafro, pelo Frei Davi, pela iniciativa, alguns alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares, que eu recomendo que cheguem a São Paulo a tempo de irem para a faculdade, né? Para eu não ter que dar falta à noite na faculdade, né? É uma alegria vê-los aqui. Cumprimento o professor Augusto Werneck, Sua Excelência Procurador do Estado, Sua Excelência Dr. Rui Portanova, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e um parceiro de longa data. Quando esse tema das ações afirmativas ainda não havia virado moda, o desembargador Rui Portanova, ainda juiz de primeira instância no Rio Grande do Sul, era um aliado histórico. Eu também me sinto muito honrado com a presença de Vossa Excelência aqui, desembargador. Cumprimento a ministra Luísa Barros, na pessoa do professor Luiz Barcelos, Frei Davi e a defensora pública Carla Beatriz Nunes Maia. São duas palavras. O senador Paulo Paim teve aqui também uma figura com uma folha de serviço prestadas ao país, uma folha de... Só uma questão, doutor Edio. O senador Paulo Paim teve que se ausentar porque ele é relator de duas matérias. Sim. Em outra comissão, e ele está lá relatando. Assim que ele concluir, ele voltará aqui. Viu? Obrigado. São duas palavras muito breves, porque os dados, se as políticas de ação afirmativa não tivessem dado certo no Brasil, não precisamos ter dúvida em relação a uma coisa. Pode ser que não tenha a devida fiscalização no Brasil sobre concursos públicos. Por exemplo, concurso público para defensor, concurso público para magistratura, concurso público para Ministério Público. Nós todos acreditamos na idoneidade, na lisura dos concursos. Mas pode ser que hajam problemas nos concursos aqui ou ali. Se tem algo que é fiscalizado no Brasil, rigorosamente fiscalizado no Brasil, são as políticas de ação afirmativa. Então, o fato da mídia não falar sobre as políticas de ação afirmativa, certos setores da mídia, é a maior demonstração de que elas estão dando certo. Porque quando surge algum dado aqui e ali, me lembro bem recentemente de uma manchete, alguém constatou que entre os cotistas de uma determinada instituição, senadora, 10% dos alunos não estavam indo bem. Aí alguém disse, está vendo? Os cotistas já não estão. Quer dizer, se exige a velha exigência de que preto e pobre tem que ter uma competência superior. Porque qual o nível de evasão no ensino superior no Brasil? Werneck, qual o nível de evasão? Possivelmente 40% seja o nível de evasão. 10% significa que 90% está indo bem. Mas essa dimensão ninguém destaca. Mas, enfim, eu não tenho nenhuma dúvida que está indo bem. Então, me interessaria aqui assinalar duas palavras breves sobre a questão do acesso ao serviço público. Porque eu penso que essa é a agenda. A agenda é essa. Quer dizer, quando a nossa secretária aqui da CEPIR relata que em 2 anos, nós estamos tendo política de ação afirmativa, Portanova, há 12 anos, não é isso? Desde a experiência do Rio de Janeiro. Werneck, é 2001, não é isso? Rio de Janeiro. Nós estamos 12 anos. Se em 2 anos, de 2009 a 2011, 40 mil jovens ingressaram na educação superior no Brasil, vamos multiplicar isso por 12 anos para ver qual é o número
sem falar do ProUni. Qual é o número de jovens que estão tendo acesso à educação superior no Brasil? E eu leciono numa instituição, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares, com muito orgulho, com muita honra, que é bem o exemplo de que o problema é oportunidade. Eu tenho, Rui, na Zumbi dos Palmares, alunos com talento e competência para qualquer carreira pública que eu não tive em nenhuma universidade de elite que eu já havia lecionado antes. Então, o problema é oportunidade. Quais duas palavras... Então, esses jovens que estão ingressando no ensino superior, agora a questão é o trabalho. É o mercado de trabalho. E sobre isso eu gostaria de destacar dois aspectos que me parecem importantes. Primeiro, há um segmento da mídia que quer restringir a decisão do Supremo Tribunal Federal à aprovação de cotas no acesso ao ensino superior. Porque, como o voto do ministro Lewandowski tem 40 páginas, e às vezes as pessoas têm dificuldade com a leitura, 40 páginas, mas é um voto muito longo, tem gente que começa a ler, dá dor de cabeça, sai fumaça do ouvido esquerdo e tal. Então, eu destaquei um trecho aqui do voto do Sua Excelência, o relator, sobre acesso a serviço público. Disse o eminente relator Ricardo Lewandowski, no voto no julgamento da DPF 186, que eu sempre sempre devo agradecer ao Frei Davi, porque foi a família do CAF que me permitiu sustentar da tribuna do Supremo as cotas, e tenho muito orgulho nesses anos de advocacia. Não tive um julgamento mais importante do que aquele, e fico muito honrado. Disse Sua Excelência o relator da DPF 186. Com relação à ausência, aqui abro aspas, a respeito da ausência de negros em cargos e funções públicas de relevo, aspas, como é do conhecimento geral, disse o ministro Lewandowski, no julgamento da DPF 186, o reduzido número de negros e pardos que exercem cargos ou funções de relevo em nossa sociedade, seja na esfera privada, seja na esfera pública, resulta da discriminação histórica que as sucessivas gerações de pessoas pertencentes a esses grupos têm sofrido. Isso não é uma posição do movimento negro, de um preto recalcado que sofreu com a discriminação. Isso é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vem de uma família, e é um dos ministros mais cultos do Supremo Tribunal Federal, de que eu tive a honra de ter sido aluno, inclusive. Acho que não faço jus à competência que ele tem, mas posso dizer que fui aluno dele. A discriminação histórica é que as sucessivas gerações de pessoas pertencentes a esses grupos têm sofrido, ainda que, na maior parte das vezes, de forma implícita ou camuflada. Os programas, ele não está falando aqui em programa de ação afirmativa no acesso ao ensino superior, ele usa o plural. Os programas de ação afirmativa em sociedades em que isso ocorre, entre as quais a nossa, são uma forma de compensar a discriminação. A rigor, não é nem exatamente um favor, é uma política pública que visa compensar esse histórico culturalmente arraigado, praticado de forma inconsciente e à sombra de um Estado complacente. Então, o Werneck já disse, mas achei importante destacar um trecho do voto do ministro. O Supremo já disse que é constitucional. E não é constitucional no acesso à educação superior, constitucional o princípio da ação afirmativa. Onde ele vai ser aplicado agora é a sociedade, o parlamento, o executivo, que determina. Sobre acesso sobre a ação afirmativa no concurso público, me disse o Frei Davi, eu e Frei Davi, às vezes temos diálogos dominicais, madrugueiros, porque eu ligo para ele 6h30 da manhã, 6h15 da manhã, e um dia me ligou o Frei Davi, preocupado porque a presidente Dilma gostaria de implementar a política de ação afirmativa em concurso público, e alguns procuradores, não foram nossos alunos na Zumbi, se tivessem sido reprovados, já não tinham nem concluído a graduação. Vieram com uma novidade que não existiria lei prevendo cota no serviço público. Como o Estatuto da Igualdade Racial é uma norma permissiva, uma conquista importante, mas uma
uma norma jurídica meramente autorizativa, mas teriam sido reprovados na Zumbi por duas razões. Primeiro, porque desconhecem os tratados internacionais, que é uma matéria da maior importância. Quer dizer, agora com a emenda 45, tratado internacional, tem inclusive estatuto normativo supra-legal, acima das leis. Diz a Convenção 111 da OIT, que o Brasil ratificou nos anos 60, senadora. Convenção, artigo 5º. As medidas especiais de proteção ou de assistência previstas em convenções adotadas no ano não serão consideradas discriminação negativa. Não serão. O Estado signatário, senador Paulo Paim, estamos falando aqui da Convenção 111, que Vossa Excelência conhece, desde o início dos anos 90, quando o movimento negro assumiu a defesa da Convenção 111, seja como instrumento de denúncia perante as Nações Unidas do racismo no Brasil, seja como instrumento jurídico. A Convenção 111, eu dizia exatamente que o Estatuto da Igualdade Racial representou um avanço normativo extraordinário, mas ele tem caráter meramente autorizativo, permissivo. E um procurador, disse o Frei Davi, do Ministério do Planejamento, alguns procuradores, que eu estava dizendo que se tivessem sido nossos alunos não teriam terminado a graduação, muito menos passado em concurso público, teriam dito à presidente Dilma, interessada em implementar políticas de ação afirmativa no serviço público, que não existiria lei que autorize ou que determine a obrigação do Estado, e eu falava exatamente disso. Diz a Convenção 111, as medidas especiais de proteção não serão consideradas discriminação injusta. Convenção 111. O que significa para a Convenção 111 igualdade no trabalho? Significa acesso aos meios de formação e orientação profissional. Porque às vezes não é só o concurso, acesso aos meios de orientação e formação. Portanto, a política pública começa antes do concurso para uma vaga determinada. Acesso ao emprego e às diferentes profissões. Condições de trabalho, que inclui mobilidade ocupacional. Porque algum maldoso pode propor cota de 50% para negro nos institutos médico-legais, por exemplo, no IML, que a gente já sabe que lá tem bastante negro ali. Então não é só acesso, é acesso nas diferentes ocupações, especialmente nos cargos de maior prestígio e maior remuneração. É isso que interessa. No judiciário e na saúde pública, sempre teve espaço para preto no Brasil. Não, perfeitamente, o senhor quer ser ajudante geral, carregar cadáver para lá e para cá, não tem, que são profissões honrosas. São profissões honrosas. Mas achar que negro só serve para isso é o maior sinal do que esse país, como é que esse país é internacional. E vou finalizar dizendo aqui, ainda da Convenção 111, uma obrigação do Brasil na condição de signatário da Convenção 111. É obrigação do Brasil aplicar a política de promoção da igualdade racial prioritariamente em favor dos trabalhadores do serviço público. Então, lendo aqui o regimento interno da Casa, já finalizando, que eu pretendo, enfim, abrilhantar ainda mais o seminário, concluindo a minha fala o quanto antes e me ausentando, tenho certeza que a audiência vai ganhar em qualidade, mas lendo aqui o regimento interno do Senado, me ocorreu o artigo 214 que fala do requerimento. Como os procuradores do Ministério da Fazenda estão em dúvida, o que será que o Supremo votou, ou não é, enfim, a Convenção 111, talvez esta comissão pudesse aprovar um requerimento. E eu tenho certeza que com o talento e o brilhantismo do Werneck, do Portanova, da doutora Carla, dos outros advogados e juristas que nós temos, o Senado poderia fazer uma indicação à Presidente da República, dizendo que ela só precisa de um decreto, Werneck, para regulamentar a Convenção 111, porque a lei já está aí, falta a regulamentação. O Senado não precisa aprovar, a meu juízo, não precisa aprovar uma lei sobre isso. Como parece que os procuradores que ela tem consultado têm tido dificuldade, a gente não tem nenhum problema em fazer um texto, né, um parecer, certamente não muito longo, para a turma não ficar novamente com preguiça de ler, e a Presidenta da República implantar cota no serviço público no Brasil quanto antes. Muito obrigado.
isso.